Então, significa, gente, que dentro de uma unidade de terapia intensiva, nós temos as rotinas a serem seguidas, né? Nós temos inúmeros protocolos que são avaliados, que são observados, e graças a esses protocolos que a gente consegue estabelecer uma dinâmica dentro da unidade, né? Que a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente inicia o plantão e sabe exatamente o que vai fazer. Então, a gente inicia pegando o plantão. A primeira rotina que eu tenho dentro de uma unidade de terapia intensiva é pegar o plantão, é chegar e conversar com o meu colega técnico, com o meu enfermeiro, enfim, para avaliar, primeiro entender e depois avaliar o que está acontecendo, o que aconteceu nas últimas horas e qual a minha conduta nas próximas 12 horas, nas próximas 6 horas aí, de trabalho. Para a gente conseguir elencar aquilo que é mais importante, para a gente conseguir sinalizar aquilo que realmente importa, né, dentro de uma unidade de terapia intensiva. Dependendo da rotina, não tem necessidade. Então, em alguns motivos, isso é relevante. Então, a definição para essas rotinas, né, e o objetivo, na verdade, dessas rotinas, nada mais é do que monitorizar, né, ou seja, deixar esse paciente sob monitorização, deixar esse paciente observado para a gente verificar uma conduta para isso, prevenir, avisar, avaliar e agir. Ou seja, eu já previno, eu já faço as minhas rotinas, eu já desenvolvo as minhas rotinas, primeiro com o objetivo de monitorizar. O que é monitorizar? Eu consigo saber o que está acontecendo com cada paciente. Eu consigo avaliá-lo e observar o que está acontecendo com cada um deles. Então, é uma rotina que deve ser implantada. Depois disso, a gente consegue prevenir, ou seja, eu sei o que eu vou fazer primeiro e com isso eu vou evitar alguns erros, com isso eu vou evitar algumas logísticas, algumas rotinas dentro da unidade de terapia intensiva. Então eu já sinalizo, eu já consigo avisar alguma coisa que vai dar errado. Com isso a gente avalia. O que é o avaliar? Eu estudar aquilo que está acontecendo e eu deduzir algo que precisa ser feito, né? Eu deduzir alguma coisa que precisa ser realizada naquele momento, que é prioridade. Eu acabei de assumir o plantão, eu tenho tenho 2 banhos para dar no meu plantão, mas eu tenho um paciente que ele tem exame. Eu comecei o plantão às 19, eu tenho um paciente que ele tem um exame às 8, e eu tenho às 8h30, enfim, eu tenho um paciente que está tranquilo, que não é provável alta. Eu vou priorizar o quê, gente? Eu vou priorizar tudo aquilo que for do paciente que tem exame, do paciente que é uma provável alta. Então, assim, a gente tem que elencar prioridades, né? Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu tenho que olhar o que é uma prioridade e aí sim eu poder analisar isso, aí sim eu poder traçar uma estratégia para aquela situação. E aí com isso eu vou agir. Então, depois de eu fazer tudo, eu consigo desenvolver uma ação baseada em tudo aquilo que eu estudei durante a rotina ou para a rotina da minha UTI, né, do meu setor. Finalidade disso tudo, gente, finalidade de eu ter uma questão de monitoramento, de eu ter um estudo para poder entender o que vai acontecer na UTI, quais são os pacientes que eu tenho que priorizar, se tem algum que vai fazer um exame, se tem exame do laboratório para chegar. Às vezes não é exame que o paciente vai sair, às vezes é algum laboratório que vem coletar exame ou o paciente precisa estar em jejum. Na UTI não é o caso, né, de jejum, mais dos outros setores sim, então eu preciso escalar aí uma melhor organização. Então, com isso, a finalidade de todo esse processo é reconhecer e avaliar os problemas num tempo hábil para que a gente consiga estabelecer uma terapia adequada. Então, para que eu consiga corrigir tudo e fazer da melhor forma possível. É assim que se estabelece o processo de cuidado com as rotinas. Você vai chegar, você vai bater o seu ponto, trocar de roupa e ir lá para a unidade. A primeira coisa que você faz é pegar o seu plantão. Depois de pegar o plantão, aí você começa a organizar. Verifique sinais vitais, né, que é muito simples, dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva, é só ir lá apertar o botão e você já tem o resultado de todos eles. E dali você desenvolve.
Com isso, gente, a gente olha muito isso aqui. A gente olha muito a monitorização hemodinâmica, ou seja, a gente olha muito o que está acontecendo com o paciente. Monitorização hemodinâmica, na verdade, é a visualização de um todo desse paciente. Né? Parte hemodinâmica é parte circulatória. Quando se fala, o paciente está estável hemodinamicamente, ou está instável hemodinamicamente, está se referindo a padrão circulatório, né? A padrão realmente de sistema orgânico. Então, a nível geral do corpo, esse paciente pode estar mais ou menos, pode estar bem ou pode não estar tão bem na UTI. Tá? Não se leva em consideração que todo paciente de UTI é gravíssimo, assim como não se leva em consideração porque tem um paciente lúcido que ele está bem. Tá? Tudo isso é avaliado caso a caso. Então vocês vão, a primeira rotina de vocês é olhar o monitor. E dentro de um monitor, eu tenho que entender que eu posso fazer a monitorização de dois fatores, de duas situações. Eu posso fazer a monitorização não invasiva e a monitorização invasiva. O termo é muito comum a nós. Né? Uma monitorização invasiva, eu tenho que entender que é aquilo que eu preciso colocar algum dispositivo, um catéter, alguma coisa no sistema. Preciso introduzir, preciso perfurar. Enquanto a monitorização não invasiva é algo que não tem rompimento de pele, que não tem comprometimento, né, do sistema de revestimento que é a pele. Então, pode ser só colado, pode ser só abraçado, como é o caso do esfigmomanômetro no braço. Então, são essas situações que acontecem para a gente entender que existe a ventilação, existe a monitorização não invasiva e existe a monitorização invasiva. Ambas são necessárias. Não existe só o invasivo ou só o não invasivo dentro da UTI. Por mais que o paciente é grave, você acaba tendo duas situações. Tá? E o que seria a monitorização não invasiva? Né? Como que a gente caracteriza uma monitorização não invasiva? Primeiro, óbvio, porque o procedimento não é invasivo. Né? Tem a invasão que tem um projeto aí de um monitor multiparâmetro que é invasivo. É muito fácil de manusear. Né? Não tem acesso, gente, não tem sonda, o paciente não está entubado. Então, o controle de uma situação não invasiva, funciona muito bem. Depois tem reprodutividade dos resultados. A gente consegue pegar aqueles dados ali e fazer uma multiplicação daquilo ali, né? E mostrar que realmente o que acontece. Né? A gente pega exemplos de monitorização não invasiva. Sinais vitais. Sinais vitais todos são não invasivos. Né? A gente coloca o esfigmomanômetro no braço, a superfície da pele, termômetro na axila, pulso, né? Dedo indicador médio de fibra contal, para aferir, ou então pelo monitor. Então, sinais vitais são monitorizações não invasivas. Eu não invado nada para conseguir realizar os meus sinais vitais. Certo? Oxímetro, né? Oxigenação, saturação. Também não coloco oxímetro a ponto de perfuração para poder me dar isso. Então, ele é não invasivo. Tem uma relação custo-benefício melhor, né, para procedimentos da terapia intensiva. Por quê? Porque o paciente já está ali, ele está tranquilo, ele não vai ter um desconforto, né, então fica muito mais fácil para ele e para a gente também é mais rápido. E a confirmação se dá por exames laboratoriais. Então, a monitorização não invasiva, ela tem um controle aí, gente, que por exames laboratoriais eu vou conseguir saber. Né? Uma gasometria consegue me dar alguns valores que podem estar relacionados a uma pressão alta ou uma pressão baixa. Questões relacionadas à insuficiência renal ou outra coisa do tipo também me dão indicativos que exames de sangue, que PCR, que ureia, creatinina, algumas situações assim conseguem estar alterados. E antes disso eu só olhei esse paciente externamente, eu só monitorizei esse paciente internamente, eu não funcionei ele para colocar acesso nenhum ou nada disso. Tá?
Então, o que, que é, né, monitorização não invasiva? É só a gente pensar que é tudo aquilo que não se invade. Então, pressão arterial eu consigo verificar sim, frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória. Uma monitorização respiratória, ou seja, não entubou, é uma máscara, é não invasivo, tá? Entubou, é invasivo. Mas só a máscara aqui, só a nebulização, só o processo externo, só o catéter nasal de O2, tudo isso, se for ligado ao monitor, né, claro, ele é uma monitorização não invasiva. O eletrocardiograma, ele é colado no corpo, ele é colado no punho, no tornozelo, mas ele não perfura, então ele é não invasivo também, tá? O balanço hídrico ele seria uma monitorização não invasiva, ele não é nenhum objeto, nenhum instrumento auxiliar físico, assim, né, de equipamento, mas ele é uma monitorização não invasiva, sim, isso mesmo. Porque eu consigo só controlar, sabendo, olhando no prontuário, vendo o que ele ingere, vendo o que ele... O eletro também, né, que eu falei, e a avaliação neurológica. Então, eu consigo ali todos os dias olhar as pupilas desse paciente, olhar ter uma avaliação neurológica disso e entender se esse paciente está grave ou não está, se esse paciente tem uma chance, uma predisposição a óbito, alguma coisa do tipo, ou não. E aí nós temos a monitorização invasiva, que é óbvio, né, gente, que é o extremo disso, e que também é muito óbvio o conceito. Monitorização invasiva é aquela que tem um procedimento invasivo, então, propriamente dito. Se funciona para eu pegar um acesso. Então, eu faço uma monitorização invasiva. Eu intubo esse paciente, faço a monitorização invasiva. Eu coloco um dreno ali para saber onde é que está o nível de sangue em tal lugar. Então, é uma monitorização invasiva. Então, por ser invasivo técnico estéreo, óbvio, né? Na hora de eu funcionar, na hora de fazer algum procedimento ali, se coloca um dreno, algum dispositivo, precisa de um procedimento estéreo para que não tenha contaminação nessa parte. Com isso, vai ter que ter uma certa destreza, né? Com o tempo, enfim, o médico acaba pegando um caminho para isso, né? Tendenciando para uma melhora nesse processo aí de destreza na descrição dos processos, na realização do procedimento, mas precisa, né? Comum, igual a gente também, que vai aprender com o tempo, né? A gente sabe funcionar, mas a cada veia que a gente vai pegar durante o dia vai ser um aprendizado para a gente, porque vão ser algumas que são mais fáceis e outras a gente vai pegar na segunda ou na terceira vez, mesmo eu tendo 5, 10 anos de trabalho já na enfermagem. Né? Então, isso tudo não tem relação com o nosso processo. Tá? A sonda, o Daisy, se ela for algo que se usa para medir alguma coisa, sim. No caso, se ela for só para alimentação mesmo, aí não, tá? Então, se for usado só para dieta e tal, aí eu não vou monitorar, porque daí eu não vou ter nada ali de resultado, apenas que o paciente está ingerindo determinada quantidade. Então, tudo bem. Agora, se eu usar a sonda para algum exame, para injetar alguma coisa e tirar isso, né, para jogar alguma coisa dentro do estômago e ter um contraste, alguma coisa, aí sim. Tá? Mas se for único exclusivamente a sonda para alimentação, aí ela não entra como um tipo de monitorização invasiva, porque a sonda é só para dieta, não vai ter um fim específico. Tá? Nada. E tem uma maior fidedignidade, é óbvio, né, gente? É diferente de eu pegar um exame, por exemplo, faço um exame físico, né? Ou seja, só vou tocando visual e toque na pessoa e acho que, né, o médico ali, o enfermeiro vão diagnosticar uma situação. Do que eu fazer ultrassom nesse paciente, ou do que eu fazer um outro procedimento que seja mais invasivo, que seja de imagem, e aí eu ter o resultado. Por esse motivo, a monitorização invasiva, ela sempre é mais fiel. A diferença é eu aferir a pressão arterial pelo sigmo normal periférico, ou de eu pegar um catéter de pressão arterial média, de PAM, e introduzir até lá na artéria.
lá no coração. Aí sim eu vou observar e vou ter realmente um resultado mais fiel para isso, tá? Em cardiologia a gente usa muito isso. Né? Sendo assim, a gente logo pensa, monitorização e é invasivo, tem muito a ver com acesso, né? Tem muito a ver com punção, com acesso central. De fato tem sim. Muitos acessos são baseados, né? Ou, na verdade, o acesso é a base para determinado procedimento. Então, muitas situações mesmo realmente são assim, tá? O catéter aí, a situação ela é muito melhor quando se tem realmente instalado. Senão a gente não... Senão, tudo bem isso. Senão a gente não vai conseguir aferir de certeza, porque a gente vai sempre desconfiar, né, que pode ser que esteja errado. Em função de riscos relacionados a veias, né, a gente sempre tem que pensar. Quando eu falo em monitorização central, invasiva, eu tenho que pensar que é muito mais fiel um acesso central do que o periférico. Então é muito mais fácil a jugular e a subclave estiverem com valores reais e eu confiar do que uma punção periférica, tá? Por quê? Porque jugular, subclave são acessos, artéria, então artéria aorta, são situações onde eu vejo realmente que o contato é muito íntimo, não tem como dar errado. O sangue, até chegar na periferia, pode sofrer uma alteração e o valor pode ser diferente. Agora, pegar realmente direto da fonte, vamos dizer, não tem como a resposta ser errada. Tá? E aí, gente, existem dois tipos de acessos, né? Existe o acesso venoso e existe o acesso arterial. Além das definições comuns, né? Que o arterial é mais oxigenado, mais vermelho, mais profundo, que o venoso é mais superficial, o sangue é mais escuro, são veias. Existe uma diferença básica ainda mais quando a gente fala em acesso vascular, em acesso venoso e acesso periférico. Desculpa, acesso venoso e acesso arterial. Alguém sabe essa diferença básica e crucial de acesso venosos e arteriais? Relacionado agora à monitorização. Alguém quer arriscar aí uma diferença, além dessa questão do ter oxigênio ou não, se superficial ou não, ter a coloração mais escura, ser mais profundo? Tem uma outra diferença entre a artéria... Professor. Oi. Pressão? Pressão? Não. Pressão sim, também óbvio, né? Mas não, nesse caso não. Fala, Alcione. Não? Fiquei mudo? Ah, tá. Saturação. Ah, tá. Saturação. Não, gente. Saturação eu consigo pela artéria. Calibre também não. Também é uma, claro, tudo isso que vocês estão falando são diferenças. Só não é uma questão crucial para monitor. A questão crucial para monitor é que eu só... Medicação pesada, não. Tem a ver com medicação, Alcione, mas não é medicação pesada. Quer tentar? De novo? Tem a ver com medicação. Então, quando tem que levar mais tempo, não é, professor? Quando tem que levar mais tempo, vai por aonde? Não, tô perguntando. Desisto. Artéria e veia, gente. Eu só uso medicação pela veia. E eu só faço controle para exames e monitorização na veia. Desculpa, na artéria. Então, a artéria não recebe medicamento.
Artéria se usa para exame e veia se usa para medicamento. Tá? Essa é a diferença quando a gente fala em monitorização. Eu posso colocar catéteres para fazer, né, verificar pressões e tudo mais dentro das artérias, mas eu não posso botar catéter de medicação dentro das artérias. Então, em artéria não vai medicação vai em veia e a artéria vai monitorização. Praticamente medicação pesada ali, a diferença foi só o pesado e o lugar. Então, é isso, tá? Veias é onde eu vou colocar medicamento. E aí veia não vai me dar Resumindo resultado. tudo. Veia não vai dar resultado nenhum. Né? Veia não vai importar. Agora a artéria sim. A artéria é onde eu quero, o que eu quero são as artérias. Então os monitores meus estão todos conectados nas artérias. E é ali onde vai dar os resultados que eu preciso, de pressão arterial média, enfim, tem um só que é a pressão venosa central, que é a PVC, mas medicamento eu não coloco em artéria. Sendo assim, a gente tem os acessos, né, gente? Jugular, subclávia, né? Jugular, pescoço, subclávia logo embaixo da clavícula, né? Sub embaixo. São artérias muito comuns, né? Desculpa, são veias muito comuns para a gente utilizar, né? Para medicação. O paciente geralmente está no pescoço com os acessos venosos. Então, sempre que vocês verem um acesso venoso, ele está recebendo uma medicação por ali. Com isso, tem esses 4 conceitos aí que vocês já sabem, né? Débito cardíaco é volume de sangue circulante. O ciclo cardíaco, deixa eu só ver quem está chamando aqui. O ciclo cardíaco, com certeza, senhor. O ciclo cardíaco é a quantidade no minuto, né? O bombeamento todo ali em 1 minuto. Sístole e diástole, sístole é a contração e diástole é o relaxamento. Então, esses são os conceitos comuns aí que a gente utiliza para entender pressão arterial, para entender níveis diferenciados de monitor. Aí vocês vão chegar e uma das primeiras coisas que vocês olham no monitor multiparâmetro, chamado monitor cardíaco, é a PVC. PVC é pressão venosa central. Né? Nada a ver com PVC cano, com cerca, com forro, nada disso. PVC é pressão venosa central. A gente consegue verificar a pressão maior, óbvio, sempre vai ser na artéria. Né? Mas a veia tem uma certa pressão, bem menor, óbvio, mas existe. Só que não é a pressão, gente, venosa que está correndo na minha periferia, não. É a pressão venosa lá interna, é a pressão venosa da veia cava. Tá? Então nós temos veia cava, artéria aorta, artéria pulmonar. O que faz a veia cava? Ela entra ali, carrega, enfim, que tipo de sangue? Ou qual é a função dela na circulação, na grande circulação? Vocês lembram? Qual o que, professor, que eu não entendi? Qual é a função da veia cava na grande circulação, Alcione? O que passa por ela? Da onde vem? Tu lembra? É que eu conto e eu falo tudo para ti, o processo certinho que é. A grande e a pequena. Não, pode só falar o início, que acho que daí já é o que a gente precisa saber. É por onde tudo começa. O sangue sujo. Isso. Então, a veia cava, ela está recebendo sangue. Né? A veia cava, como disse o sangue, está vindo sangue sujo lá para fazer o processo, entrar pelo coração, passar no pulmão e sair. Então, a veia cava é o primeiro acesso. Né? Ambos os sangues, para o superior ou inferior, chegam na veia cava. Superior ou veia cava inferior. Então, existe um catéter, gente, que é colocado, né, pela periferia, que vai indo até chegar na veia cava, que é a PVC, que é o catéter de PVC, que é a pressão venosa central. Então, a pressão da veia
porém de uma veia de grande calibre, que é a veia cava, né? E não de qualquer coisa periférica. Tá? Então, aí a quantidade que o coração tem de capacidade para bombear o sangue. Porque já que a veia cava está recebendo isso, então ele consegue ver qual é a capacidade do coração de fazer o bombeamento desse sangue venoso. Por isso se coloca um catéter dentro da artéria, da veia, desculpa, cava. Então assim, ó, aqui a gente tem o coração e a gente tem um catéter sendo introduzido exatamente aqui, né? Um catéter tipo balão. Ali vai ficar um balãozinho para que, enfim, ele não escape, ele não consiga sair. Ele vai permanecer aqui. Daqui entra no na primeira divisão, né? Nós temos as 4 áreas, os 2 átrios e os 2 ventrículos, e a gente tem essa primeira porta aí do átrio direito para o ventrículo direito. Lembram com essa válvula? Oi, prof. Entendi. O sangue chegou no átrio direito, né? E agora ele precisa cair no ventrículo direito. Aí qual é aquela válvula que se abre ali? É a tricúspide. A tricúspide é só no outro lado. No outro lado, isso mesmo. Então é a tricúspide, né? Então ela tem 3 aberturas ali. Então ele passou na tricúspide e permaneceu. Então a pressão venosa central, ela é um catéter introduzido na veia cava, que chega até ali o átrio e ventrículo direito, para olhar como é que é a pressão do sangue que está chegando no coração naquele momento. Para que isso é indicado, gente? Isso é indicado para umas cirurgias de grande porte, que o médico quer saber com uma certeza melhor, né? Não basta ele saber só a pressão arterial, ele precisa saber a pressão da veia. Cirurgia cardíaca usa muito PVC. Cirurgia cardíaca usa PVC PAM, que é a pressão da artéria. Então, são situações que são muito comuns a gente utilizar na unidade de terapia intensiva. Tá? A punção é médica. A PVC instalada, ela é médica, mas a nossa rotina ali é enquanto cuidar, enfim, acabar verificando isso. Antigamente, como que era feito, gente? Hoje em dia mudou um pouquinho. Mas ainda tem, dependendo da instituição que vocês forem trabalhar, do lugar que vocês forem trabalhar, tem assim, PVC colocada lá, instalada, mas aí como que eu vou saber o valor, né? Antigamente eles pegavam um equipo de soro, um equipo simples ali, porque isso aí está dentro de uma equipe, e botavam lá grudadinho no suporte de soro. Tem o suporte de soro, botavam grudadinho no suporte de soro. E do lado do suporte de soro, bem juntinho assim mesmo, pegavam uma fitinha, um pedaço de papel e tal, bem fininho, para ficar do lado, e era tipo uma reguinha ali, uma régua com números. Eles ligavam aquele soro, pensa, gente, o soro está entrando dentro, porque não pode entrar fora, né? O soro vai entrar na veia cava. O coração bombeando o tempo inteiro, é óbvio que esse soro vai oscilar. Então, o que eles faziam? Eles abriam o soro oscilava naquela régua, então via qual o número que estava parando. De repente, eles trancavam o soro, e aí o soro ficava mais começando a parar ali em um determinado número. Aquele número que o soro parasse, ali era a pressão venosa central, ali era a PVC. Então, era chamada PVC com coluna d'água, que a gente fala. Então, se usava a coluna de soro, estava oscilando ali, e em determinado momento a gente só parava lá, e aí ele ia começar a diminuir e permanecer ali sempre batendo no mesmo item. Aquilo ali era PVC. Aquele ali era o valor da PVC quando a gente fazia a monitorização. Hoje em dia ele já está totalmente conectado no monitor, então dificilmente tem unidade de terapia intensiva que ainda faz isso. Tá? Mas pode assistir. Então a PVC ela vai me dar uma das coisas muito importantes, que é volume. Ela vai dar a capacidade que o coração está tendo de bombear.
Às vezes o paciente está com edema agudo de pulmão, a pressão às vezes o paciente está com um edema agudo de pulmão, essa pressão não está conseguindo suportar, e aí aquele sangue só está acumulando ali, aquele líquido, aquela água está só acumulando ali, e ele não vai conseguir controlar. Então ele observa aquela volemia aumentada ali por causa desses volumes aí de PVC. Então o coração está tentando trabalhar e não está conseguindo. Então o procedimento, mais uma vez, ele é estéril, tá? A ideia é que se faça em centro cirúrgico, então, a menos que não tenha, que não é um pós-operatório, todo paramentado de modo cirúrgico pode se instalar no leito da UTI, mas a preferência é que ele já venha de um centro cirúrgico, porque não se instala PVC assim do nada. A rotina é instalar para um pós-operatório, tá? Os valores de uma PVC é medido por milímetro de mercúrio, então vai de 0 a 8, tá? Milímetros de mercúrio. Claro que na rotina da UTI isso fica muito claro depois, tá? Quando a gente realmente estiver trabalhando. E é sempre um catéter duplo lumen, né? Sempre um catéter com 2 vias que você coloca para poder medir, tá? Não é um catéter simples, se precisar de medicação, alguma coisa também a mais, já tem as 2 vias, tá? Então é um catéter de procedimento médico colocado na veia cava com a intenção de medir a capacidade de bombeamento do coração de sangue, né, pela veia cava. Esse é o conceito de PVC, tá? Onde durante o seu plantão, por algumas vezes por dia,